Fala, fofas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. E no vídeo de hoje a gente vai falar, então, vamos fazer uma projeção futura do mercado de criptomoedas. Lembrando que aqui não faço recomendação de investimentos, não é um canal de sinais. Então, utilize todos os conhecimentos e a parte educacional que eu passo aqui para vocês para tentar tomar as melhores decisões para a sua realidade e tentar investir no mercado cripto através da interpretação do gráfico, como eu estou fazendo. Mas, né, pessoal, lembrando, eu não sou dono da verdade, não tenho bola de cristal, não tenho como prever o futuro. Vou ficar então limitado ao que eu conheço, entendo sobre mercados de criptomoedas, S&P 500, Nasdaq e análise gráfica para tentar ajudar vocês a tomar as melhores decisões. Muito bem, senhores, então nós temos aqui nas notícias as divulgações dos balanços das maiores empresas dos Estados Unidos. Começamos hoje com os bancos, praticamente, tá? Nós temos o United Health aqui, JP Morgan, Wells, BlackRock, né? Então tem muito aí das maiores empresas americanas de capitalização de mercado. Veja aí 400 bilhões, 103 bilhões e assim por diante. E o impacto, né, financeiro que pode surgir através desses dados mostra que, apesar que a projeção era de um resultado bem inferior, né, nos lucros dessas empresas, esses dados vieram com valores acima do esperado, um pouco acima do esperado, mas mostrando bastante queda no resultado, nos lucros de um período para o outro, tá? Então nós temos aqui as receitas, as projeções, né? O que o mercado esperava, o que de fato veio. BlackRock veio um pouquinho abaixo, o PNC Financial veio um pouquinho abaixo, mas tirando isso, o rally veio um rallyzinho de alta aí dos lucros, dos resultados do balanço desses primeiros grandes grupos financeiros, tá? Na segunda-feira, dia 17 de abril, vai começar de fato aquilo que eu acho que é vai começar assim com as empresas mais complicadinhas que fazem parte aí tanto da Nasdaq quanto do S&P 500 e que dependendo dos dados que podem surgir, se começar a ver muitos dados negativos, a gente pode ver o mercado entrando em recessão, tá? Então o Charles Schwab vai sair o resultado na segunda-feira. Esse aqui que é um dos bancos que mais se complicou e quase entrou, quase quebrou, né? Ficou muito próximo disso, ou apresentou aí um balanço extremamente próximo entre ter lucro e a capacidade e a quantidade de dívida que precisa ser paga, tá? Comentei sobre isso em umas lives anteriores. Nós temos aí o Bank of America, a Netflix, aí começam as empresas grandes mesmo, ou seja, até o final do mês de abril a gente vai ter o balanço aí e o resultado de diversas empresas e com certeza isso pode impactar o nosso mercado de criptomoedas e o mercado de ações também. Então é a recessão de lucros, né? Provavelmente ela vai dominar as manchetes no início da temporada, os relatórios do primeiro semestre. Esses dados que eu mostrei para vocês, que são os resultados do primeiro trimestre de 2023 das maiores empresas americanas, podem impactar em uma possível recessão e uma desvalorização, principalmente se elas indicarem um possível início de queda mais forte, tá? Um detalhe importante, o pessoal lá fora já está falando em a gente se preparar para mais volatilidade, tá? Então a gente vai ver na semana que vem, a partir aí de segunda-feira, apesar do recente teste que foi feito hoje na sexta-feira e o mercado ficou meio água de salsicha, na semana que vem mesmo, pessoal, principalmente depois do dia 14, dia 15, que é a metade do mês de abril, é ali que o mercado começa a geralmente mudar de tendência se os dados não virem nos conformes do que os mercados de risco precificam ou esperam, tá? O pessoal, então, os investidores, eles estão se preparando para o que pode ser a pior temporada de relatórios em quase 3 anos e meio, ao impacto negativo de vários eventos macroeconômicos contrários, tá? Então, desde
do ano da pandemia, 2020, é esperado uma quantidade muito baixa de lucro gerado por essas empresas. Até porque o resultado da elevação da taxa de juros faz com que essas empresas elas tenham o crescimento menor esperado para esse ano. Então a gente pode chegar ao nível de crescimento recorde, tá? E isso faz com que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos elas possam sofrer no valor dos seus papéis. Então assim, basicamente, pessoal, a gente está chegando num momento muito sensível. Lembrando que dentre os principais papéis movimentados, Nasdaq é onde mais cresceu nos últimos 12 anos de expansão econômica, enquanto o Banco Central Americano imprimia dinheiro. E tende a ser também o mercado que vai mais sofrer com possíveis reveses de lucratividade. Por quê? Porque, para quem não lembra, começou-se no ano passado, através do apertamento quantitativo, várias empresas Big Techs, então Apple, entre outras, aí, começaram a demitir em massa. Essas demissões em massa de Apple, Google e etc. pode fazer com que a gente tenha um resultado bastante negativo no balanço ou no lucro ou no crescimento dessas empresas, então gerando um pouquinho mais de medo. Então, basicamente, prestem bastante atenção na semana que vem. A partir do dia 14, segunda-feira, a coisa pode começar de fato a ficar um pouco mais interessante, pode trazer bastante volatilidade. Eu acredito que o mercado ele tenderá a completar aquele 1,30 trilhões no tamanho total do mercado de criptomoedas e ali em diante criar resistência. Depois, mais tarde, eu vou mostrar para vocês os gráficos aí do Bitcoin e do mercado de criptomoedas no geral, tá? Então, Wall Street iniciou uma pequena queda agora na sexta-feira, basicamente impulsionada aí pelo temor de mais apertamento quantitativo pela frente. E com esse temor, apesar dos retornos e das expectativas sobre os lucros terem passado um pouquinho da projeção do mercado, a gente tem que tomar bastante cuidado, pois a partir de semana que vem a gente pode ter novas surpresas. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos falar agora um pouquinho sobre os gráficos, tá? Eu quero trazer um pouquinho dos gráficos aqui para vocês. Bom, pessoal, então vamos falar primeiro do mercado tradicional, S&P 500 hoje na sexta-feira, agora são 5 horas da tarde, tá? Então está para fechar aí às 18 horas o gráfico do S&P 500. Nós temos aqui, pessoal, uma grande região de resistência que está sendo testada, né? Já venho falando desse padrão xícara que vem se formando, que geralmente pode evoluir para uma xícara dos deuses se ele conseguir romper em alta, ou pode simplesmente flopar e fazer a retomada de baixa no suporte inferior. Então, ainda estamos, pessoal, dentro daquele limite entre o céu e o inferno, no caso do S&P 500, o que está gerando muitas dúvidas dos maiores investidores. Então, não conseguimos ainda romper oficialmente os 4.200 pontos do S&P 500. Isso traria um pouquinho de tranquilidade e paz para quem gosta de fazer investimentos de risco. E, ao mesmo tempo, também não perdemos o suporte. Então, estamos por muito tempo laterais no S&P 500, com todo esse medo, essa dúvida de que se vai ter recessão ou não. Eu acredito sim em recessão e acredito que a partir da semana que vem as coisas podem começar a azedar, tá? Então, se eu fosse projetar, e lembrando que eu não tenho bola de cristal, mas se eu fosse aguardar baseado naquilo que eu já vi acontecer nos mercados de risco, no contexto atual, por ser um contexto muito mais arriscado e mais provável a trazer recessão e o apertamento quantitativo causar, principalmente no Q2, que é o balanço das maiores empresas americanas, que acontece entre junho e julho, se acontecer de fato uma
porrada de baixa, eu acreditaria que poderia ser ou o final agora, né, da metade até o final de abril, uma reversão de alta de curto prazo para baixo novamente, fazendo o S&P 500 lateralizar por mais tempo e as ações derreterem um pouquinho mais, até porque, apesar do lucro vir acima da projeção, é um lucro muito baixo. Então, os investidores que normalmente detêm os papéis dessas empresas vão receber muito menos dividendos do que antes. E isso pode fazer com que eles queiram vender as suas participações, seus papéis, e investir em dólar ou investir em títulos e fazer o mercado cair um pouquinho, tá? Então, a gente tem uma grande probabilidade de formação de uma xícara satânica, né? Ou uma xícara de baixa, tá? E não conseguir fazer o rompimento real dessa resistência. Agora, se ele fizer o rompimento real dessa resistência, teremos uma grande chance, uma probabilidade muito alta do mercado, tanto o mercado de ações quanto o mercado de criptomoedas, continuar subindo até meados de junho e julho, quando começar a sair o balanço do segundo trimestre das maiores empresas americanas, tá? Ou o fechamento do primeiro semestre de 2023 das maiores empresas. Então, nós temos no S&P 500 essa questão. Nós temos Nasdaq, que geralmente o mercado de criptomoedas ele acompanha mais a Nasdaq, né? Então, o Nasdaq vem criando um padrão gráfico de tendência de alta ainda, continuação de tendência de alta. Porém, percebam que ele está lateral por vários dias, né? Ele começou a enfraquecer do dia 5 de abril até o momento. Então já se faz mais de 12 dias aí que ele está enfraquecendo, mas ainda fazendo topos e fundos ascendentes. O que significa que a tendência ainda é de alta. Porém, tomar bastante cuidado, por quê? Porque a gente percebe uma queda de volume, uma aproximação da resistência majoritária da Nasdaq e, o pior, um price action de formação de cunha ascendente de baixa. Então, é um movimento de alta que está enfraquecido. Ele está perdendo a sua força. Ao invés dele subir vertical e ganhar força e impulsão, ele basicamente está andando dentro dessa cunha ascendente. Esse mercado aqui ele vai fechar no final de semana, mas ele vai reabrir, pelo menos o mercado de futuros da Nasdaq, vai abrir, e o S&P 500 também, no domingo às 19 horas. Então, domingo às 19 horas, para segunda, a gente pode ter algum tipo de surpresa. Esse padrão de price action eu tomaria bastante cuidado, porque nós já estamos em região de MACD, então eu vou colocar aqui o MACD novamente. Estamos em MACD semanal e divergente, tá? Então, enquanto nós temos topos e fundos ascendentes, padrão de gráfico fazendo uma cunha ascendente, nós temos no MACD um topo mais baixo do que o topo anterior, indicando uma divergência bearish. Esse é a gente perder esta linha de tendência de alta que a gente estava no MACD, ou seja, a partir de segunda-feira ele começar a ameaçar cair e perder essa LTA aqui, linha de tendência de alta de curto prazo, isso sinalizaria o fim dessa alta de curto prazo. Se Nasdaq realmente derreter, ao término dessa cunha ascendente de baixa, nós teríamos grandes quedas sendo retomadas e o mercado ficaria lateral por mais tempo, né? Então, ou seja, se perder essa LTA, a gente normalmente perderia esses 12.800 pontos e buscaria a região de maior liquidez, que é essa consideração aqui. O indicador VPVR, que é essa coluna lateral, indica que a menor região de liquidez é aqui e a maior região de liquidez é aqui embaixo. Então isso significa que se o Smart Money estiver agindo, né, o dinheiro inteligente, o dinheiro que os maiores investidores de fundos de investimentos detêm e conseguem controlar as tendências principais do mercado, a alta e queda, pode indicar que o mercado vai querer derreter primeiro para buscar liquidez aqui embaixo, certo? Causando pânico, causando medo e assim por diante. E desta forma, o Smart Money que venderia mais caro, recompraria tudo mais barato, aumentando o tamanho das suas exposições sem colocar nenhum centavo a mais, nem a menos. Sobre o Bitcoin, pessoal, o Bitcoin também
ele vem fazendo um padrão muito interessante aqui. E agora a gente precisa falar sobre a região que está sendo testada hoje, que é a região de suporte principal, que saiu de uma tendência de alta, né, responsável por fazer o Bitcoin sair de um bull market em 2021 para um bear market em 2022. Então, quando ele perdeu de fato esse suporte dos 32 mil dólares, esse foi o suporte que fez com que o Bitcoin saísse de uma condição de tendência de alta de longo prazo para uma tendência de baixa de longo prazo, ou seja, saiu de uma condição de bull market para bear market. Se você prestar atenção também, se vocês prestarem atenção também, e isso é muito importante, nós temos um padrão de losango, né? E esse padrão diamante ou padrão losangular, ele provocou no passado uma movimentação de tentativa de reversão nesse primeiro ponto aqui. Como ele conseguiu retomar tendência de alta acima das médias, então nós temos as médias 8 semanal, tá? Que é a média branca, que vocês estão enxergando aqui é a média branca. E se a gente for adicionar o order block, que é a região onde o smart money gosta de entrar ou manipular, nós temos então uma região de alta concentração de liquidez em 22.700 dólares. Ao mesmo tempo, pessoal, da última vez que ele saiu do diamante para baixo, ele foi buscar liquidez acima. Então ele liquidou bilateralmente. Ele liquidou primeiro os apostadores de alta e depois veio e liquidou os apostadores de baixa. Só que eu acredito que por conta do volume, se vocês prestarem atenção, pessoal, o volume ele está descendente, indicando que em breve nós vamos ter um movimento explosivo. Toda vez que o volume ele cai, né, o volume no preço, esse aqui é o volume no tempo e esse aqui é o volume no preço, tá? Toda vez que o volume no tempo e o volume no preço, eles começam a cair juntos, tá? Então se a gente prestar atenção aqui, ó, percebam que o volume no preço ele está diminuindo, ou seja, é uma alta com baixa liquidez, com baixa entrada de novos dólares. Isso significa que podemos estar próximo de uma reversão. E aí eu posso afirmar categoricamente duas coisas, tá? Enquanto o preço está fazendo topos e fundos ascendentes, acima da média 8 semanal, nós temos padrão de alta. Então, enquanto ele está fazendo topos e fundos ascendentes, tirando essa armadilha que ele provocou aqui, nós temos tendência de alta. Agora, se prestarem atenção, nós temos então uma grande região de interesse vendedora nos 32 mil dólares. Essa é uma região gigantesca, é uma resistência muito complicada. Nós temos uma concentração maior de liquidez lá nos 22 mil dólares, né? 21 mil dólares, 22 mil dólares. E mais ainda nós temos liquidez maiores aqui abaixo, tá? Então, não está descartada a possibilidade da gente encerrar esse ciclo de alta já no final de abril, mas vai depender do mercado tradicional, tá? Porque se ele continuar subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, o mercado vai entregar mais alta até meados de junho e julho. Outra coisa muito normal de acontecer antes dele fazer a reversão, ele também pode finalizar a alta no final de abril, ou depois do dia 14, 15 de abril, da metade do mês, e começar a lateralizar antes de fato, né? Lateralizar até onde? Até quando? Até junho. Lateralizar em topo até junho e começar a buscar liquidez no segundo semestre, tal como aconteceu em 2019. Então existem essas duas possibilidades, na minha opinião. O rompimento de uma vez só, a menos, na minha opinião, e essa é uma opinião bem clara, só vai acontecer se de fato ele conseguir romper esses 32 a 34 mil dólares, região que para mim é a principal barreira de resistência e aonde eu acredito que o Smart Money vai controlar o mercado para derrubar ele e recomprar mais baixo e causar medo. Então, esse FOMO, esse medo de perder a oportunidade que vocês estão enxergando em todos os lugares aí no mercado de criptomoedas, pode ser rapidamente substituído pelo sentimento de medo extremo, FUD, medo de recessão e quebradeira generalizada, tá? Também outra coisa muito importante é, nós temos também formado um padrão de cunha ascendente de baixa, enquanto que o Bitcoin está buscando esta região dos 32 mil dólares. Então existe espaço para ele subir um pouco mais? Existe.
Só que eu prestaria muito atenção ao seguinte detalhe: quem estiver muito comprado ou muito exposto no mercado de criptomoedas. Apesar de que eu acho que nesse final de semana algumas altcoins podem performar bem ainda, né, por conta de uma lateralidade do Bitcoin nesse valor aí dos $30.400 até $32.000, eu acredito até que a gente poderia ter uma mini altcoin season. Eu tomaria muito cuidado com a seguinte situação: volume a níveis baixíssimos geralmente antecedem um movimento direcional explosivo. Assim como nós tivemos o padrão diamante aqui atrás, nós estamos tendo um mini padrão diamante agora, só que ao invés dele ter caído primeiro para depois subir, ele pode fazer justamente o contrário. Ele pode subir, gerar o FOMO, né, o medo de perda de oportunidade, essa sensação que muitas pessoas estão passando, e daí sim, depois de lateralizar, ele perder e começar a iniciar a busca de liquidez até o valor lá de $16.000, $12.000 que eu comentei, até o final do ano. Tá? Se a gente começar a perder já agora, em abril, né, começar a perder a média 8 semanal na virada aí de abril para maio, eu acredito que a baixa poderia durar até setembro, outubro, tá? Ou seja, passa reto de junho e julho. Agora, se a alta continuar ou lateralizar e se manter acima da média 8 semanal até meados de junho e julho, eu tomaria muito cuidado para vender ou realizar grande parte do lucro entre junho e julho nessa transição do segundo semestre, quando sair o resultado do Q2, que geralmente é onde se provoca as maiores reversões majoritárias de tendência. Ou seja, se os preços continuarem subindo do jeito que estão, chega em meados de junho e julho, ou maio, junho e julho, o mercado começa a lateralizar em alta. Isso significa que provavelmente chega em julho ele vai começar a cair, perder a média 8 semanal e buscar liquidez lá embaixo. Tá? E aí pode demorar várias semanas e meses para ele atingir os $16.000, $12.000, que são os valores polêmicos aí que eu comento com a galera. Tá? Ao mesmo tempo, se ele agora fraquejar já em final de abril, ele pode ficar caindo ou lateral até setembro, outubro e depois começar a subir. E aí seria um cenário um pouco melhor, até porque no ano que vem nós vamos ter o halving, a queda da recompensa de mineração do Bitcoin, o que vai ser muito positivo. Mas no meu contexto, eu acredito que a gente tem grandes chances de, no segundo semestre desse ano, em um possível cenário de recessão global ou recessão dos americanos, confirmada. Se confirmar essa recessão, a gente pode, assim como aconteceu em 2019, revisitar as regiões inferiores, e essa vai ser a fase de melhor colheita, aliás, melhor plantio, para você conseguir plantar, ou seja, ir comprando aos poucos criptomoedas para colher lá na frente lucro, vender com lucro, tá? Então, por último, eu queria comentar sobre o total do tamanho do mercado de criptomoedas. Pessoal, eu tenho na minha cabeça que 1,30 trilhões ainda seria o alvo desta pernada de alta que a gente está enxergando, tá? É a região onde tem menos concentração de liquidez possível, tá? 1,30, então de 1,20 para 1,30. E na minha opinião, a busca de liquidez ela vai ficar mais aqui embaixo, 600 bilhões, o que poderia provocar uma queda mais forte no segundo semestre. Mas assim como nós temos suporte majoritário, que hoje pode agir como resistência majoritária, nós podemos ter no Bitcoin e no Ethereum, nós podemos ver isso no total do tamanho do mercado de criptomoedas. Beleza? Então é aqui que eu estou atento a ver como vai se comportar. Mesma coisa, também formou padrão diamante menor aqui, continua subindo, tá? E está agora em região muito próxima do famigerado 1,30 trilhões de dólares do tamanho do mercado de criptomoedas, que eu acredito que seria o pullback máximo que ele poderia atingir numa normalidade. Acima disso, ele tem muita ausência de liquidez, tá? Então, acima de 1,30 ele tem ele não tem histórico de grandes liquidezes nessa região. Então, se você for ver aqui, deu 1,30 para 1,60 trilhões. Nós temos uma região muito vendedora, uma região de resistência muito complicada. Por isso que eu acho que semana que vem vai ser bastante definitivo
E depois de 15 de abril em diante, ou seja, metade desse mês, eu vou ter muito mais clareza se o mercado realmente vai ceder a uma continuação de alta até junho e julho ou se ele vai iniciar uma queda forte. Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e a gente se vê na próxima semana. Tamo junto. Agora eu vou mandar mais os vídeos aí para o Bitcoin Premium e Bitcoin Desses. Avalie aí se tornar membro do canal. Tamo junto.